Você já percebeu que sua ausência deixou alguém completamente mexido, criando um vazio que essa pessoa tenta esconder, mas que a consome por dentro? O silêncio dela esconde uma tempestade de pensamentos e saudade, mas o orgulho a impede de se aproximar. E enquanto isso, você se pergunta: será que ainda pensa em mim? E a resposta é sim, pensa, e muito. O estoicismo vai te ensinar como virar esse jogo, sem correr atrás ou se humilhar, fazendo com que essa pessoa venha até você, querendo, sem perceber. Então se ajeita aí e vamos aos ensinamentos. Número 7. A arte do distanciamento. Como sua ausência torna você irresistível. Você já parou para pensar no poder de simplesmente se afastar? Parece contraditório, não é? Como a ausência pode gerar obsessão, mas é exatamente isso que você vai entender agora. Quando você se distanciar de alguém, sem ser excessivo, sem fazer joguinhos baratos, o que acontece é que a pessoa começa a sentir sua falta de uma forma imensurável. E não é só uma falta qualquer, é uma falta profunda, que gera uma ansiedade quase insuportável. Quando você se torna inacessível, você se torna desejado. A mente humana é programada para valorizar aquilo que não pode ter. E aqui entra a magia do estoicismo. Ao invés de perseguir, controlar ou implorar, você começa a trabalhar o seu autocontrole. Você se torna emocionalmente imperturbável e essa calma, essa tranquilidade é justamente o que vai fazer com que essa pessoa comece a te enxergar de outra maneira. Você não é mais uma opção. Você se tornou uma obsessão, algo que ela não pode deixar escapar. Imagine a situação. Você, antes acessível e disponível, agora desaparecendo de forma sutil, mas constante. O que acontece na cabeça dessa pessoa? A mente dela começa a buscar respostas, a se questionar. Por que ele se afastou? Será que ainda sente algo por mim? Cada dia que passa sem a sua presença, a saudade vai tomando conta. E o mais interessante é que você, com todo esse distanciamento, começa a se tornar a prioridade na mente dela. O estoicismo aqui é essencial. A filosofia de controlar seus próprios sentimentos e reações, não ceder ao impulso de reagir, faz com que sua ausência tenha um impacto muito maior do que qualquer gesto desesperado poderia ter. E essa é a chave para que essa pessoa volte, não só fisicamente, mas obcecada por você. É como um jogo psicológico em que você é o mestre. Se você fizer isso de forma inteligente, essa pessoa não vai saber o que a atingiu, mas vai querer de volta o que perdeu. Agora imagine você no controle total dessa situação. O distanciamento não é só sobre ficar longe, é sobre criar um mistério, uma sensação de falta que faz com que essa pessoa te deseje intensamente sem nem perceber. E a melhor parte, você não fez nada além de ser você mesmo, no seu melhor. Esse é o poder da ausência. E é assim que você começa a virar o jogo a seu favor. Número 6. Domínio das emoções. Como o estoicismo te torna impossível de resistir. Você sabia que a chave para fazer alguém ficar obcecado por você não é mostrar todas as suas emoções, mas sim dominar completamente as suas próprias reações? Sim, isso é o que o estoicismo ensina. Imagine você sendo uma pessoa que, independente do que aconteça ao seu redor, permanece inabalável. Essa calma, essa estabilidade emocional é o que vai te tornar irresistível. Por que isso acontece? Porque ninguém resiste à pessoa que, mesmo em meio ao caos, mantém o controle. Quando você permite que suas emoções determinem suas ações, você perde o controle. Agora imagine que você não reage mais aos altos e baixos do dia a dia. Você não se desespera quando as coisas não saem como o esperado. Em vez disso, você se mantém calmo e focado. Essa atitude te torna misterioso, desafiador e faz com que os outros se questionem. O que ele tem que eu não consigo ter? Essa pessoa que antes talvez te visse como alguém previsível, agora começa a se sentir atraída por sua estabilidade emocional. Ela vai perceber que você é uma rocha em um mar de incertezas, e isso cria uma necessidade, uma dependência emocional. Ela vai querer se conectar com você, entender o que há por trás dessa calma inquebrantável. E o que acontece quando você é essa pessoa que não se abala? A obsessão começa a nascer, porque ninguém consegue parar de pensar em alguém que está acima das emoções, que não sucumbe aos altos e baixos da vida. Quando você domina suas emoções, você se torna o centro de controle. A pessoa começa a ver em você uma força poderosa,
algo que ela deseja desesperadamente ter ao seu lado. Não é sobre manipular, mas sobre ser genuíno e, ao mesmo tempo, incontrolável. E é exatamente isso que cria o desejo irresistível. Ela não vai querer mais apenas sua atenção. Ela vai querer mais de você. Todo o seu equilíbrio, sua paz, sua confiança. Isso se torna algo tão desejado que a obsessão começa a tomar conta. Com o estoicismo, você não faz joguinhos emocionais. Você apenas se torna uma pessoa centrada. E essa estabilidade emocional é exatamente o que vai deixar a outra pessoa obcecada por você. Porque, no final das contas, todos querem estar perto de alguém que não se deixa abalar, que mantém a compostura e o controle. Você vai se tornar a pessoa que ela não consegue esquecer, não por jogos, mas por sua força interior. E isso, meu amigo, é magnético. Número 5. O poder do mistério. Como criar um enigma atraente e irresistível. Agora imagine-se como um enigma, uma pessoa cheia de mistérios, algo que a outra pessoa não consegue entender completamente. Isso não significa ser distante ou difícil de alcançar, mas sim criar uma aura de mistério ao seu redor. O segredo aqui está em não entregar tudo de uma vez, em deixar um espaço para a curiosidade crescer. Quando você adota uma abordagem mais misteriosa, você automaticamente se torna mais atraente. E acredite, isso vai despertar uma obsessão na outra pessoa. O estoicismo ensina que devemos focar no que está dentro de nós e não no que os outros esperam de nós. Isso significa que você não precisa justificar suas ações, nem se explicar o tempo todo. Essa atitude cria uma aura de mistério que é irresistível. As pessoas começam a se perguntar sobre você, sobre o que você está pensando, sobre o que você vai fazer a seguir. E quanto mais elas tentam descobrir, mais se sentem atraídas por essa energia enigmática que você emana. É assim que a obsessão começa a se formar. Porque, ao contrário daquelas pessoas previsíveis que fazem tudo de forma aberta e transparente, você se torna uma caixinha de surpresas. Você não revela suas intenções, suas vontades ou seus sentimentos tão facilmente. E é justamente isso que gera desejo. As pessoas querem o que não podem ter, querem entender o que está além da superfície. Quanto mais elas tentam entender você, mais profundas se tornam suas emoções. No fundo, o que você faz é criar uma conexão emocional, sem dar tudo de si. Você mantém uma parte de sua essência guardada, e isso faz com que o outro busque cada vez mais a sua atenção, a sua presença. E essa busca, essa tentativa de compreender você, se transforma em uma obsessão. Quanto mais você mantém um pouco de distância, mais a outra pessoa vai sentir que precisa de você, como se algo estivesse faltando, como se não pudesse viver sem essa conexão com você. Esse poder do mistério é uma das ferramentas mais eficazes do estoicismo. Ao não ceder à pressão de revelar tudo, você se torna uma presença magnética, algo que a pessoa não consegue parar de pensar. E isso, meu amigo, é quando a obsessão começa. Porque, no final, o maior desejo de qualquer ser humano é desvendar o que está escondido. E você, com essa aura de mistério, se torna impossível de ser ignorado. Número 4. O jogo da indiferença. Como se tornar a pessoa que não precisa de validação. Agora pense por um momento. O que atrai mais as pessoas? Alguém que está sempre em busca de aprovação ou alguém que está completamente seguro de si, que não precisa da validação dos outros para se sentir bem? A resposta é clara. Quando você se torna alguém que não depende da aprovação de ninguém, você se torna uma presença irresistível. E o estoicismo é a chave para isso. Ele te ensina a não se deixar abalar pelas opiniões externas, a ser a sua própria fonte de validação. Imagine-se como alguém que, em vez de buscar o tempo todo a atenção de outra pessoa, está totalmente em paz consigo mesmo. Você não precisa da validação para se sentir importante ou amado. Essa confiança inabalável, essa indiferença ao que os outros pensam, é uma das qualidades mais atraentes que você pode ter. E é isso que, paradoxalmente, desperta a obsessão dos outros. Quando você não precisa da aprovação de ninguém, as pessoas começam a ficar obcecadas por você. Elas querem entender como você consegue ser tão seguro, tão tranquilo, sem depender da validação dos outros. A indiferença, quando bem aplicada, cria uma aura de poder,
uma sensação de que você é alguém raro, alguém que não se afeta pelas circunstâncias ou pelas opiniões alheias. E por mais que essa pessoa tente negar, ela vai começar a se perguntar: por que ele não precisa de mim? O estoicismo ensina que o verdadeiro poder vem de dentro. E quando você se torna emocionalmente autossuficiente, você cria uma aura de magnetismo que atrai as pessoas para você. Não porque você faz algo para agradá-las, mas porque você é alguém que é completo, por si só. Essa confiança não precisa ser anunciada. Ela transborda naturalmente. E o mais incrível é que quanto mais você se torna indiferente à validação externa, mais as pessoas vão querer se aproximar de você, querendo descobrir o segredo por trás da sua autossuficiência emocional. Esse é o jogo da indiferença. Ao não precisar de nada nem de ninguém, você se torna o centro das atenções sem sequer buscar isso. E é nesse momento que a obsessão começa a nascer. Porque as pessoas querem o que não podem ter. E quando você se torna inacessível emocionalmente, você se torna a pessoa que elas não conseguem parar de pensar. Número 3. O controle da percepção. Como criar a imagem de alguém impossível de esquecer. Você sabia que muitas vezes a forma como você se apresenta para o mundo pode ser mais poderosa do que qualquer palavra que você diga? O controle da percepção é uma habilidade crucial para criar a imagem de alguém absolutamente inesquecível. O estoicismo nos ensina a controlar não apenas nossas emoções, mas também como os outros nos percebem. E é isso que vai fazer com que essa pessoa se torne obcecada por você. Ao invés de se preocupar com o que o outro pensa, você passa a se preocupar com a maneira como você se apresenta para o mundo. A percepção é tudo. E com o controle que o estoicismo oferece, você pode criar uma imagem que deixa todos à sua volta fascinados. Isso não significa ser alguém que finge ser o que não é. Pelo contrário, trata-se de ser tão confiante em quem você é que você se torna uma figura impossível de ignorar. A verdadeira magia aqui está em como você se comporta, como você fala, como você se move, até mesmo em como você faz os outros se sentirem ao seu redor. Quando você tem o controle da sua percepção, você começa a criar uma aura de confiança e mistério, algo que te torna memorável. Você não precisa se esforçar para ser notado, porque a sua presença é suficiente para atrair olhares. E isso vai fazer com que essa pessoa comece a pensar em você, não como uma pessoa qualquer, mas como alguém que marcou sua vida de forma indelével. Agora, imagine essa pessoa tentando te esquecer. Impossível, não é? Porque você se tornou a pessoa que ela não consegue tirar da cabeça. Ela vai se lembrar de você pelos gestos, pela energia que você transmite, pela maneira como você se manteve inabalável e seguro. E o mais interessante é que, sem fazer nada de forçado, você se tornou alguém que ocupa a mente dessa pessoa o tempo todo. E isso, meu amigo, é o início da obsessão. No fundo, você não está se esforçando para ser lembrado. Você simplesmente está vivendo com a força do estoicismo, controlando a sua percepção e criando a imagem de alguém que é impossível de esquecer. E quando essa pessoa se der conta, vai perceber que o que ela sente por você vai muito além de atração. Vai ser uma obsessão pela sua presença, pela forma como você se apresenta ao mundo, pela maneira como você fez com que ela sentisse que você era tudo o que ela precisava, mesmo sem fazer nada. Número 2. O poder da autossuficiência. Como ser completo e fazer com que eles queiram fazer parte de você. Você já parou para pensar sobre como a autossuficiência pode ser um dos maiores atrativos que alguém pode ter? O estoicismo é sobre ser completo por si mesmo, não precisar de ninguém para validar sua existência ou seu valor. E quando você atinge esse nível de independência emocional, você se torna algo raro, algo que as pessoas desejam, mas nunca podem realmente alcançar completamente. A verdadeira liberdade emocional vem de dentro. Quando você se torna uma pessoa que se basta, que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir feliz, você começa a exalar uma energia única. Não importa o quanto os outros tentem te afetar, você está inabalável. E é essa estabilidade interna que cria uma aura de poder que atrai as pessoas. Porque, no fundo, todos querem estar perto de alguém que se mantém forte, mesmo sem precisar de nada ou ninguém para se sentir completo. Agora, imagine que você, sendo autossuficiente, começa a gerar curiosidade na outra pessoa. Ela começa a se perguntar: como ele
Consegue ser assim tão seguro de si? A resposta é simples. Você não precisa de ninguém para ser feliz, para ser completo. E isso vai mexer com a mente da outra pessoa, criando uma obsessão silenciosa. Ela vai querer estar perto de você, fazer parte da sua vida, porque você é uma presença que parece ter tudo. Isso é o que cria o desejo. Não o desejo por algo que falta, mas o desejo por algo que é completamente independente e completo por si só. Quando você alcança essa autossuficiência emocional, você deixa de ser alguém que está à disposição dos outros. Você se torna alguém que os outros buscam, porque sua presença tem algo que ninguém mais tem: liberdade, confiança e estabilidade. E isso é irresistível. Isso vai fazer com que essa pessoa, mesmo sem querer, comece a se apaixonar pela ideia de estar com alguém tão completo, tão seguro, tão acima de tudo o que ela já conheceu. Este é o poder da autossuficiência. Você não faz mais parte do jogo de busca, de necessidades e de carências. Você se torna a pessoa que, sem esforço, tem o que todos buscam. E isso vai fazer com que essa pessoa se torne obcecada por você. Ela vai querer fazer parte do seu mundo, da sua energia, porque você é tudo o que ela precisa para sentir algo que ela nunca sentiu antes: a paz que vem de alguém que se basta. Número 1. O efeito da quietude, como a calma transforma você em algo irresistível. Imagine por um momento. Você está em uma sala cheia de pessoas, todos falando ao mesmo tempo, tentando ser ouvidos, buscando a atenção de todos ao redor. E então, no meio desse caos, você se destaca, mas não pelo volume da sua voz ou pelo esforço em ser o centro das atenções. Não. Você se destaca pela sua quietude, pela sua calma, pela sua habilidade de permanecer em silêncio enquanto tudo ao seu redor se agita. Isso, meu amigo, é o que torna você irresistível. O estoicismo nos ensina a importância da tranquilidade interior. Enquanto o mundo lá fora está em constante movimento, você encontra seu equilíbrio, sua paz. E é essa paz que atrai, porque as pessoas começam a perceber que você é alguém que, mesmo no caos, consegue manter a calma. Esse comportamento cria uma força magnética, algo que as outras pessoas não conseguem ignorar. Essa calma, essa quietude, não é apenas uma característica, ela é uma arma secreta. Quando você não se deixa abalar pelos altos e baixos da vida, você se torna alguém que as pessoas querem estar por perto. Elas percebem que, ao lado de alguém assim, elas também podem encontrar uma forma de paz. E é isso que as torna obcecadas. Você tem algo que elas desejam profundamente: a capacidade de manter a serenidade, mesmo quando tudo à sua volta está desmoronando. Porém, a grande diferença entre você e as outras pessoas é que você sabe usar essa quietude a seu favor. Você não precisa gritar, não precisa fazer um espetáculo para ser notado. Sua presença tranquila já é suficiente. Isso cria um espaço para que a outra pessoa comece a sentir que você é a chave para a estabilidade emocional que ela tanto procura. E ela vai querer estar ao seu lado, desejando sentir essa calma, essa paz, esse controle que você tem sobre si mesmo. Quando você adota o poder da quietude, você começa a se tornar uma presença irresistível. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhum ensinamentos.